Olá, no Escola Viva desta semana vamos falar sobre os conflitos entre professores e alunos no ambiente escolar. Vamos saber como escolas e professores devem lidar com alunos indisciplinados e com problemas de aprendizagem. Quais estratégias o professor pode adotar para melhorar essa relação e como a família deve agir quando o filho se torna um problema na escola. Fique com a gente, o Escola Viva está no ar. Segundo Bernard Charlot, professor de Ciências da Educação da Universidade de Paris 8, há duas línguas diferentes sendo faladas na escola, a dos professores e a dos alunos. Ele afirma ainda que essa tensão existe porque os dois lados desconhecem o prazer do saber. Mas na prática, como alunos e professores lidam com esses conflitos? Como essa relação pode melhorar dentro e fora da sala de aula? E o que fazer quando seu filho torna-se um problema na escola? Quem responde é José Geraldo Ribeiro, psicólogo e professor do Centro de Educação da UFAL, meu convidado nesta edição. Professor Geraldo, sempre houve conflito entre quem ensina e quem aprende? Atualmente, esse me parece que é um tema bastante em voga, né? que ocupa bastante a preocupação, principalmente dos nossos educadores, né? Nós temos hoje professores meio que desistindo da carreira em função dessa dificuldade. Ou até um pouco assustados. E assustados, né? Aliás, a gente tem visto, de fato, muitas situações preocupantes com relação a isso, né? Mas essa é uma questão fundamental. Por quê? Porque nós temos a existência de uma geração que já passou por todo o processo escolar e passou certamente numa outra perspectiva, e toda uma geração que chega numa perspectiva diferente e também com um agravante, né? A gente sabe que, em particular na adolescência, a adolescência é o período, por natureza, da transgressão. É, por natureza, o período em que se busca a mudança do que estava, nessa tentativa de construção da própria identidade, né? Então está aí todo o cenário propício para o conflito. Agora, a natureza desse conflito, a maneira como esse conflito vai ser conduzido e vai se estruturar é onde a gente pode intervir, é onde a gente pode realizar intervenções que possibilitem um conflito ser mais produtivo ou ser um conflito destrutivo. Essa relação professor-aluno, ela é mais complicada nas escolas públicas, onde geralmente o professor está mais desanimado, ganha menos, o aluno às vezes vai só para cumprir o horário, até fingir que vai estudar para a família. É mais complicado na escola pública? Esse conflito está presente de forma intensa, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas, né? Está generalizado. Está generalizado e tem a ver com o processo cultural que nós estamos vivendo, né? Nós saímos de uma condição em que havia um domínio absoluto do professor, né? E às vezes até com certos requintes de crueldade. Então esse conflito está presente em todos os níveis e já o fiz em escola pública e em escola privada, né? O que acontece é que na escola privada o hiato entre a cultura dos professores e a dos alunos é um pouco reduzida, pelo acesso à informação e às possibilidades e oportunidades que os alunos de escola privada têm. Mas às vezes eles são até mais contundentes. Então, o que vem mudando é exatamente a saída dessa tirania, vamos dizer assim, do professor que nós tínhamos antigamente, por uma absoluta descrença na condição desse professor conduzir o processo. Tem se criado na cultura e até nas mídias, de certa forma, uma imagem de um professor incompetente para lidar com as situações com as quais ele se depara. Então, se antigamente o professor era visto como o senhor absoluto, aquele que não errava, hoje... Uma autoridade, inclusive, como autoridade, né, em sala de aula. E como uma autoridade incontestável, né? Na tentativa de se quebrar também essa condição, se criou também aquele professor que é um mero funcionário, um mero empregado daquele que está pagando o processo educacional. Eu acho que na escola privada, não só na escola privada, mas nas faculdades privadas, isso é ainda mais complicado. Ainda é mais forte. Porque ele é um funcionário, né? Isso não deixa de ser. Exatamente. Nós, professores, temos contribuído um pouco para isso. Quando a gente se coloca na função, ou na condição de um mero prestador de serviço, né? De alguém que está ali apenas
para dar aulas e que não tem nenhum compromisso com mais nada, ao invés de se colocar na posição de educador, tá? Que seria o mais propício. Então, quando a gente se coloca nessa condição, que recado a gente está dando para o sujeito? Olha, eu estou lhe prestando um serviço e você é meu cliente. Então, se estabelece entre nós uma relação de fornecedor e consumidor. E o que é que rege as relações entre serviço ou comércio e consumidor? O Código de Defesa do Consumidor. Então, nós estamos dizendo para o nosso aluno que ele se paute nisso aí. Então, o que ele diz para mim? Olha, eu lhe pago para você dar aula, dê sua aula e pronto. Isso complica muito essa relação. Professor Geraldo, a gente vai para um breve intervalo, mas no próximo bloco eu continuo conversando com você sobre esse assunto tão polêmico. Não saia daí que o Escola Viva volta já já.